Tecendo ideias em tempos e linguagens diferentes. Estaremos nesses próximos 3 encontros sistematizando conceitos com interlocução de sujeitos e ideias. O encontro de hoje tem como foco a temática de educação para todos e todas. Essa ideia de todos que aparece, né? E até um todos meio customizado aí com X, porque cabe um questionamento de que todos que a gente se refere quando a gente fala em uma escola para todos. É engraçado que, em geral, essa expressão ela é ouvida por nós, que somos profissionais da educação, como vinculada diretamente à ideia de inclusão, quando a gente ouve a ideia, né, quando a gente ouve essa expressão escola para todos. Mas aí, né, se existe alguém e se existe um grupo que precisa ser incluído, significa que a escola ainda não é para todos, né? É meio óbvia essa colocação, mas ela precisa ser dita. Ou seja, se ela não é para todos ainda, essa expressão ela vai consistir ou numa ideia ou numa utopia que a gente está perseguindo ainda, né? Algumas pessoas entendem assim. Eu prefiro, e começo a minha defesa aqui, de entender essa expressão de escola para todos como um princípio de ação. Mais do que uma ideia a ser perseguida, ela é um princípio que pauta as nossas ações na escola. E quando a gente fala desse todo, né, desse todos, não são apenas aqueles muito importantes, mas que estão fora e que precisam ser incluídos ou que falta algo no seu atendimento, mas são os todos, de modo geral, todos e cada um. Esse todos são aqueles que não se encaixam nas nossas caixinhas, né? Aqueles que não se encaixam num padrão do que a gente julga que é o padrão de normalidade. E por que eu falo isso, né? Porque, em geral, também, esse todos, quando a gente fala de todos, a gente lembra da noção de diversidade. E como que a gente mobiliza a noção de diversidade? É um exercício que eu tenho tentado fazer, porque é muito difícil, né? Você precisa ter uma mudança de mentalidade, porque, sem perceber, a gente aplica a ideia de diversidade a todos aqueles que não se enquadram no padrão, porque a gente mobiliza uma ideia de padrão e de normalidade. Então, quando a gente fala de diversidade, em geral, a gente está falando de pessoas com deficiência, de pessoas negras, de pessoas LGBTs, enfim, é como se os diferentes fossem todos aqueles que não estão na norma, quando a diversidade é uma condição humana. Todos nós somos diversos. E aí, então, a escola para todos, ela se assenta nos princípios de igualdade e de equidade, mas muito essa noção de acordo com essa é uma frase bem famosa do Boaventura, que eu até vou ler, que ele diz assim, né? Quando ele está mobilizando esse par igualdade, equidade. Agora eu cito ele, né? Ele diz: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. A escola para todos tem a ver com esse princípio geral, né, que é de igualdade e de equidade. E aí a gente pode perguntar o que os direitos humanos têm a ver com isso, que é a outra parte desse título, né? Os direitos humanos, eles são direitos fundamentais, como vocês devem saber, inerentes a todos os seres humanos, independente de cor, raça, religião, gênero, sexualidade, nacionalidade e tantas outras identidades que nos compõem. Eles dizem respeito à dignidade humana e à afirmação de que todos os seres humanos são sujeitos de direito. Então, os direitos humanos, eles incluem o direito à vida, a liberdade de opinião, liberdade de expressão, direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, e que todos merecem ter acesso a esses direitos, que são elementares e que são fundamentais.
E eu acredito que ninguém se opõe a essa ideia, pelo menos ouvindo assim, né? De que todos os seres humanos têm direito à vida, têm direito, né, à saúde, à educação, à moradia. Me parece que boa parte das pessoas não se oporiam a isso, né? Mas aí a gente pergunta se boa parte das pessoas não se oporiam a essa noção que parece tão abrangente, tão generosa e tão fundamental para a nossa organização social, por que será que os direitos humanos, sobre eles recaem um preconceito tão grande? Que eu posso traduzir aqui em algumas frases até que eu listei, né? Por que é tão comum a gente ouvir coisas como direitos humanos são para humanos direitos, direitos humanos são direitos dos manos, vocês já devem ter ouvido essa. Direitos humanos são para defender bandido, bandido bom é bandido morto, o mundo está muito chato, agora tudo é mimimi, a gente vive uma ditadura do politicamente correto. A gente fala, por que a gente ouve isso e por que, de alguma maneira, isso está relacionado à ideia de direitos humanos? E aí é só para provocar inicialmente, tá? É uma provocação mesmo, já para começar com uma espetada, porque essa afirmação de que todos somos humanos, de que todos somos sujeitos de direito, ela é, na verdade, a afirmação de um princípio ético e político, mas não uma realidade consolidada. Porque, assim, a nossa sociedade, agora eu vou circunscrever na sociedade brasileira, ela produz corpos que são descartáveis, abjetos, e que não são tomados igualmente, não são lidos como igualmente humanos. Então, só para dar um exemplo para vocês, então, num país em que a gente tem 2,5 milhões de jovens e crianças que estão em situação de trabalho infantil, que mais de 5 milhões de crianças estão em situação de extrema pobreza, que mais de 18 milhões de crianças estão em situação de pobreza, né, situação de pobreza. Não dá para dizer que todos são lidos ou considerados igualmente humanos. Volto elogiando bastante, viu, professora Sônia, Estela, o entusiasmo de vocês, né? Está falando da perspectiva da escola. A escola é vida, é resistência. E aí, professora Sônia, já está chegando algumas questões que eu queria estar passando. E a primeira aqui é: como podemos alcançar o território da escola para efetivarmos o direito à educação? Deu para ouvir, professora? Está sem som. Está sem som. Esther? Acho que o seu microfone, só. Acho que o microfone. Estou ouvindo, eu vi a pergunta, inclusive escrita, e eu quero agradecer a todo mundo que está aí escrevendo, vi gente querida, muitas pessoas, nem vou dizer quantas, todas. Inclusive as alunas da Fundação Santo André. Fundação Santo André mora no meu coração por muitas razões, muitas razões. Mas outro dia a gente fala da Fundação e do sonho de vida da Fundação e por que ela é vida. Por que a Fundação Santo André é vida? Mas isso é um outro dia que a gente pode marcar para falar. Com certeza. Eu tenho 6 anos na Fundação Santo André e tenho orgulho disso. Junto com a USP. Tem pão, as duas coisas juntas. Mas vamos lá. Eu queria só fazer um link da gestão democrática com o território, passando como espaço de cultura. Por quê? Porque se a gente quer que, efetivamente, os sujeitos sejam sujeitos de direito, eles têm que atuar como sujeitos. Então, a gente não concede ao outro a condição de sujeito. A gente reconhece, diferente, reconhece o outro como sujeito de direito. E, portanto, a gestão democrática só vai ser para valer se a escola reconhecer a comunidade, os pais, como sujeitos de direitos. Sujeitos. E, portanto, isso é fundamental se a gente pensar
a articulação disso com a EJA. Quando a gente está dizendo também, e lá em Suzano a gente desenvolveu uma ideia da escola como articuladora de desenvolvimento local, pensando um pouco, inclusive, ou muito, na economia solidária também. Por quê? Porque se no território estão todos os desafios da vida, e a Estela falou de vários, a Estela falou do transporte, a Estela falou vários, vou chamar, tradições culturais, por exemplo, dos nordestinos, que aparecem no território, não é? Eu fui mesmo com a Estela comer uma comidinha ali nordestina, ali no Ferrazópolis, onde eu morei também. Olha só, não é verdade? Então, a manifestação cultural está no território, mas também o sofrimento e a contradição da sociedade capitalista estão no território. O que acontece, muitas vezes, é que a escola, em nome de um saber acumulado, ela não percebe que ali fora, no prédio dela, estão as contradições que aquele saber acumulado deveria ajudar a resolver, ajudar a compreender. Não é? E que isto, para ajudar a compreender, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente não sabe. E a gente não sabe uma porção de coisas do território, que a população sabe, que os jovens e adultos sabem, que quando o MOVA vai para fora da escola, para diferentes localidades, ele tem mais sensibilidade, mais condição de aprender a necessidade daqueles estudantes que ali chegam, enquanto MOVA, né? Porque enquanto movimento, não é? Então, e é nessa direção, e é nessa condição de reflexão cultural que o Paulo Freire coloca o MOVA. O professor nunca pensou o MOVA como uma forma barata da educação de jovens e adultos. Nada disso. Foi uma forma mais profunda e política da educação de jovens e adultos. De educação antirracista, né, a gente vê, a gente vai entrar na temática visibilidade, desafios e estratégias de luta, né? E a Eleni tocou essa questão no ensino superior e conhecendo um pouco, né, do seu trabalho, professora Annelise, né? Tem experiências do movimento negro no ensino superior, na educação de jovens e adultos, né? Será que, por exemplo, a gente pode fomentar na escola do ensino superior, né, para fazer a Lei 10.639 sair do papel? Como é que está acontecendo isso lá no curso de pedagogia? Bom, nossa, que aula, hein, Eleni? Que aula. Estou aqui que anoto coisa. Olha, eu avalio que falar sobre movimento social e universidade me obriga a buscar a definição conceitual, né, a essência do que seja educação de qualidade, tá? Vou tentar me explicar aqui. Falar sobre educação de qualidade me obriga a definir o conceito que foi construído coletivamente, colaborativamente, né? Lá, anos 80, porque entre 1980 e 1991, né, foram realizadas as conferências brasileiras de educação e elas possibilitaram, então, tanto a discussão quanto a proposição por parte de setores da sociedade civil. Nessas conferências, os gestores não participavam, né? Então a gente não tinha governos participando dessas conferências. Elas eram basicamente formadas pelos sindicatos e pelos movimentos sociais. E, aliás, vários movimentos sociais saem dessas conferências, né? Se organizam, não é que saem, né? O movimento social sai da luta histórica, né? Eles se organizam nessas conferências.
Aí, então, a partir da proposição, né, de alternativas para a educação, porque a educação naquele momento se encontrava em crise, né? Era uma crise que era resultado dos acordos internacionais, né, entre eles acordo MacUsaid, da ditadura militar, que, pasmem vocês, existiu, aconteceu, torturou, matou. Bom, aquele momento era um momento de crise, né, da implantação do tecnicismo como modelo de educação no Brasil. Então, falando aí dessa essência, né, da educação de qualidade social, eu preciso dizer, para poder responder essa questão, que a educação de qualidade social, ela implica fornecer, né, possibilitar educação escolar com padrões aí que atendam aos interesses da maioria da população, portanto, dos trabalhadores, né? E que, para isso, valores fundamentais precisam integrar os currículos, tanto os currículos escolares, lá na educação básica, quanto os currículos lá na educação superior, da formação dos sujeitos que vão atuar como docentes lá na educação básica, né? E esses valores, eles precisam estar presentes nos conteúdos que vão ser desenvolvidos. Eu entendo, né, e a história, né, que foi construída desse conceito de qualidade social, entende que esses valores como autonomia, justiça, coletividade, liberdade, solidariedade, né, quando eles são trabalhados em cada espaço educativo, eles têm como consequência, né, que tanto os estudantes quanto os profissionais da educação que estão atuando ali com esses estudantes, e aí profissionais de educação eu estou falando do porteiro, eu estou falando da cantineira, eu estou falando das moças da limpeza, eu estou falando de todo mundo que está dentro do processo do espaço educativo, tá? Ele então, tem como consequência que essas pessoas, tanto os profissionais quanto os estudantes, né, se tornem aptos aí a fazer uma coisa que a gente costuma chamar de interpretação de texto, mas que vai além disso, que é também interpretação de contexto, né? Como dizia o Paulo Freire, leitura de mundo, leitura da palavra, né? Enquanto vão construindo aí esse conhecimento, que eles tenham também, tanto estudantes quanto profissionais da educação, né? Que eles deem conta de se apropriar aí daquilo que eu considero que seja uma arte, né? Que é a arte de propor possíveis caminhos para os desafios individuais, para os desafios coletivos, né? Daí eu fico pensando que, como a realidade brasileira ela é marcada pela pluralidade, né, das pessoas que são de origens, que apresentam origens, valores, culturas diversas, né? Raças diversas, né? Essa pluralidade, ela pode ser percebida no nosso cotidiano escolar, tanto na educação básica quanto na educação superior, né? E esse conjunto de características é que vai... ele pode ser percebido por uma interseção aí de olhares, né? Tanto olhares horizontais, quando eu estou olhando para aqueles que eu reconheço como iguais, quanto olhares verticais, quando eu estou olhando para aqueles que eu não reconheço como iguais, né? Porque são esses olhares que constituem as nossas relações sociais. São esses olhares, bem como eles constituem as nossas relações sociais, bem como eles significam, né, os espaços que a gente constitui, ou não, né? Enquanto a gente vai construindo aí uma sociedade democrática. E isso tudo, tá? Considerando que existe, né, a impossibilidade da gente educar, da gente ensinar universalmente de forma homogênea, né, dentro de um país completamente heterogêneo como o nosso, que agora, né, recentemente, o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, categorizou como sendo o 7º país do planeta em desigualdade social, tá? Então, pensar sobre o cenário brasileiro, pensar sobre o cenário de São Paulo, pensar sobre o cenário lá em Valinhos, onde aquele motoboy, eu espero, esteja estudando, pensar o cenário aqui em Belo Horizonte, pensar o cenário em qualquer lugar do país, né? Pensar sobre o cenário da população negra, ou não?
né? Sim, É se perguntar, né? É se perguntar o tempo inteiro o que a gente compreende por diversidade nesses diversos espaços aí territoriais, institucionais, né? Além disso, a gente ainda está debatendo a questão de cotas, né? Sim, porque o pessoal acha que é mimimi. Sim,